esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores disseram entre si: Vamos a Belém ver estes acontecimentos que o Senhor nos revelou. Os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto, que o Rei se encante com a vossa beleza. Conta-se que em Roma havia uma mulher muito pobre, conhecida em toda a cidade, porque ela passava o dia mendigando. Era conhecida pela sua gentileza ao pedir. Todos aqueles lhe ajudavam. E essa mulher tão pobre, um dia, chega na sacristia de uma igreja e encontra o sacerdote que está se preparando para celebrar a missa. E ela diz: seu vigário, eu gostaria de mandar celebrar uma missa, mas antes de pedir a missa, eu quero que o senhor aceite o dinheiro pela missa. E o padre diz: não, eu vou celebrar a missa, não precisa fazer a oferta. Ela então insiste: não, eu só vou dizer a intenção se o senhor aceitar o valor da missa, porque é uma intenção muito importante. E eu mendiguei todos estes dias para ter a quantia suficiente de dinheiro e mandar celebrar a missa. Após uma longa batalha entre aquela mulher que queria pagar pela missa e aquele sacerdote que conhecia aquela mulher pobre que passava o dia, ela venceu. O padre, então, aceitou aquelas moedas enferrujadas, sujas, e ela, então, lhe disse qual era a intenção que ela queria oferecer naquela Santa Missa. Disse ela ao padre: eu quero oferecer a missa pela beleza de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora é tão bonita. Amados irmãos, que gesto nobre dessa senhora, que gesto bonito dessa mulher tão pobre que reconhece a beleza de Nossa Senhora. Não seria a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui hoje? Não seríamos também nós, pobres mendigos, que estamos aqui na igreja somente para dizer hoje o quanto Nossa Senhora é bela, o quanto Nossa Senhora é bonita? Mas o que faz Nossa Senhora bela? O que fez com que o Rei eterno se encantasse com a sua beleza? Várias características da vida de Nossa Senhora a tornam a obra-prima da criação de Deus.
Várias características revelam a sua beleza insuperável. A primeira delas é a característica da humildade. Durante o novenário, nós meditamos sobre Nossa Senhora, que vive a oração e é ouvida por Deus porque é humilde. E Deus, Ele tem repulsa ao soberbo, mas Deus não deixa de dar a sua graça ao humilde. Por isso, no Magnífica, Nossa Senhora disse: o poderoso olhou para a humildade de sua serva. E se a gente colocasse de um lado o salmo que acabamos de ouvir, que diz que o rei se encante com a tua beleza, e do outro lado nós colocássemos o Magnificat, que diz: ele olhou para a humildade de sua serva, nós tiraríamos destas duas afirmações uma consequência e uma conclusão. A beleza de Nossa Senhora é a sua humildade. Mas, amados irmãos, ainda nós poderíamos passar a noite, porque de Maria nunca se fala o suficiente, para elencarmos quais são os traços mais belos de Nossa Senhora, além da humildade que iniciamos por meditar. Poderíamos então escolher apenas alguns que nos ajudem a meditar sobre a Virgem Maria. E um deles está no Evangelho que acabamos de ouvir. Nossa Senhora guardava todas as coisas no seu coração e meditava sobre elas. Nossa Senhora, ela era capaz de viver tudo o que estava acontecendo, não apenas no plano humano, mas num plano espiritual, e por isso meditava, e por isso voltava sobre esses assuntos, sobre esses acontecimentos em seu coração. Meditar. Quantas vezes a vida nos traz acontecimentos e a gente não medita, e a gente muito rapidamente vira a página e vai adiante. Nossa Senhora nos ensina que nós precisamos meditar. E meditar é o outro nome que nós damos à oração. Existem dois tipos de oração, basicamente. Existe a oração vocal, que é a oração composta de palavras, de orações. Existe a oração mental, que é a meditação. E nessa meditação, nós entramos em comunhão com Deus. Por exemplo, lendo um trecho da Bíblia e ficando com uma palavra para meditá-la em nosso coração. Quem assim age, transforma a sua alma, faz com que a alma se torne mais bonita. Meditava tudo em seu coração. Além disso, amados irmãos, Nossa Senhora é bela porque ela está sempre com Jesus. A vida de Nossa Senhora é em função de Jesus. Todas as suas atividades, tudo o que acontece com Maria é em função de Cristo. Por isso que ela é bela. Michelangelo, quando esculpiu a Pietà, que é uma das esculturas mais bonitas que a história da arte conhece, Michelangelo recebeu muitas críticas, porque a imagem de Nossa Senhora parecia mais jovem do que o filho. Então os críticos de arte diziam, apesar de ser muito bonita a escultura, ele errou. E ele então depois explicou, o motivo de ter feito Nossa Senhora jovem é porque o que envelhece o ser humano é o pecado. O que torna o ser humano diferente na sua essência é o pecado, e Nossa Senhora, porque é sem pecado, ela não envelhecia, ela não se deixava corromper pelo tempo que passa, porque ela era toda de Cristo, porque ela pertencia completamente ao Senhor. Mas, amados irmãos, além de meditarmos sobre a beleza de Nossa Senhora, eu queria que nós meditássemos sobre
brevemente sobre a aparição de Nossa Senhora em Fátima, 13 de maio de 1917. A primeira coisa que nos chama a atenção é que o mundo estava mergulhado numa guerra, na Primeira Guerra Mundial. O mundo estava vivendo momentos de muita tensão. Dentro de alguns meses aconteceria a Revolução Russa, que mudou para sempre a história do mundo. E é nesse contexto que Nossa Senhora aparece. O que isso significa para nós? Nos momentos de prova, nos momentos de dificuldade, nos momentos de guerra, nós temos uma mãe que se faz presente. Nós temos uma mãe que se coloca ao nosso lado. Nós temos uma mãe que está pronta a nos defender. Amados irmãos, nos momentos de dificuldade da nossa vida, nós devemos aprender a invocar Nossa Senhora. Nós devemos aprender a correr para o seu colo, assim como uma criança que após se machucar numa brincadeira, vai correndo para os braços de sua mãe. Correr para os braços de Nossa Senhora. Não ficar paralisados diante das dificuldades, não ficar distantes, pelo contrário, corrermos e buscarmos auxílio junto a Nossa Senhora. Ainda outra meditação sobre a aparição de Fátima. Para quem ela apareceu? Nossa Senhora poderia ter aparecido diretamente para o Papa. Seria muito mais fácil. Nossa Senhora poderia ter aparecido para o bispo de Leiria. Nossa Senhora podia ter aparecido para os chefes de governo, de Estado. No entanto, Nossa Senhora apareceu para 3 crianças. 3 crianças muito simples. 3 crianças que basicamente eram analfabetas. Significa que só entra em contato com Nossa Senhora quem tem um coração puro como as crianças. Como está o nosso coração? Jesus disse no Evangelho: só pode entrar no reino dos céus quem se transformar como uma criança. O verdadeiro devoto de Nossa Senhora deixa ser criança. E a criança tem algumas capacidades. Em primeiro lugar, a criança não é simplesmente uma idade. Não é que a gente agora vai regredir no tempo e voltar a ser criança. Quando Jesus diz que nós devemos ser crianças, Jesus está dizendo que nós devemos ter características de criança. A primeira característica da criança é a capacidade do perdão. No instante, estão brigando, e as mães aqui sabem muito melhor do que eu. No mesmo instante, enxugam as lágrimas e vão brincar com aquela outra criança que antes era sua inimiga mortal. A capacidade do perdão. Depois, as crianças são verdadeiras. Quantas vezes as crianças nos deixam a nós adultos em dificuldades? Pela verdade que elas falam. Elas não têm máscaras como nós, elas não se escondem como nós, mas elas são verdadeiras. Elas dizem aquilo que pensam, elas são sinceras. Nós também, amados irmãos, na nossa vida de fé, nós precisamos aprender a veracidade e a sinceridade, se quisermos contemplar Nossa Senhora. Se quisermos, como aquelas 3 crianças, Francisco, Jacinta e Lúcia, terem a alegria de verem a Mãe de Deus. Depois, em primeiro lugar, Fátima se dá no contexto de dificuldades de guerra. É na dificuldade que Maria vem até nós. Depois, Nossa Senhora escolhe 3 crianças para nos dizer que verdadeiramente ela fala
com quem tem o coração como o das crianças. E por último, Nossa Senhora faz um pedido, a oração. Por que Nossa Senhora pede a oração? Nós meditávamos durante a semana que o mundo estava em guerra e Nossa Senhora deu a arma mais poderosa àquelas 3 crianças, e era a oração do Santo Terço. Porque a oração é o único instrumento que nos faz compreender que nós somos criaturas e Deus é o nosso Criador, que Deus é Deus e nós somos pequenos. À medida que a vida vai passando, a gente vai caindo na tentação, a mesma tentação de Adão e Eva, de se transformar em Deus. E a oração nos coloca no nosso lugar e coloca Deus no seu lugar. No lugar de Deus, Senhor da nossa vida e da nossa história. Único guia do nosso caminho, único mestre da nossa vida. A oração, ela transforma o nosso coração, faz com que o nosso coração de pedra se transforme novamente em coração de carne. A oração, ela nos dá a capacidade de imitarmos a Jesus Cristo no mundo concreto de cada dia em que vivemos. Então a mensagem de Fátima pede para nós essas 3 características. Em primeiro lugar, no momento da dor, corra para os braços de Nossa Senhora. Vamos dizer juntos? No momento da dor, corra para os braços de Nossa Senhora. Segunda coisa, quem quiser ver Maria, seja criança. Quem quiser ver Maria, seja criança. E por último, a oração transforma o mundo. A oração transforma o mundo. Cantemos o Santo Ofertório.